Aleluia! Esse rio está neste lugar. Aleluia, Jesus. Sacia nossa sede. Ah, Deus. Oh, Espírito Santo. Fonte de águas vivas. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Há um rio que flui do santuário do Altíssimo. O profeta Zacarias, lá em 14:8, vai dizer assim: naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. E isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. O Senhor, naquele dia, haverá um só Senhor e um só será o seu nome. Amém. Louvado seja o Senhor. Esse rio que flui do santuário do Altíssimo, por onde ele passar, ele vai curar, ele vai sarar e ele vai salvar. Aleluia. Bom dia, neste lugar. Você quer? Aleluia. Queremos beber, Senhor, do teu rio, Senhor. Sacia nossa sede, Senhor. Aleluia. Eu quero fluir em tuas águas, Senhor. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Bom dia, glória a Deus. Há um rio que desce do trono do Altíssimo. Esse rio, por onde ele passa, a vida acontece. Nós vamos ler lá em Ezequiel 47. Como eu disse antes de Ezequiel, Zacarias falou desse rio, Joel falou desse rio também. Hoje nós vamos estar lendo a passagem de Ezequiel 47, que fala assim: depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía debaixo do linear do templo e corria em direção a leste, porque a fachada do templo dava para o leste. Aleluia. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta para fora, até o portão exterior, que dá para leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pelas águas, que dava pelos meus tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas. E agora a água me dava pelo joelho. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas. E agora me dava na cintura. Mediu outros 500 metros. E já era um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Era água em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio,
Então ele me disse: estas águas correm para a região leste, descem pelo vale do Jordão e entram no mar. E aí as suas águas ficam saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Aleluia! Nós estamos falando do rio de água viva, que descem do trono do Altíssimo, de um rio caudaloso, maravilhoso, no qual o profeta podia nadar de braçadas. Alguns estudiosos dizem que este rio simboliza o ministério do Espírito Santo, que se espalha pelo mundo inteiro, trazendo vida por onde quer que ele passe. As águas sempre foram um símbolo de vida, de renovo, de purificação física e espiritual. E o profeta Ezequiel foi convidado, em uma visão, a mergulhar nas águas do avivamento. Ezequiel fica receoso, ele tem medo, a princípio, de entrar nas águas. Mas o anjo o conduz cada vez mais fundo, levando ele no mais profundo, até que os pés não tocam mais o chão, e ele fica à mercê dessas águas e boia tranquilamente nela. Como eu disse, Joel falou dos rios, Zacarias também falou. E durante o milênio, este rio será lembrado como sinal visível da presença e da bênção de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Santo Espírito. Santo Espírito de Deus. Por onde o Senhor passa, o Senhor traz vida. Convido agora, Santo Espírito, a passar em cada casa, em cada pessoa que está ouvindo esse devocional, Senhor. Paz, sarando, curando, enxugando as lágrimas, o choro, tirando as dores físicas e as dores emocionais, Senhor. Isaías 44:3 diz assim: porque eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção será sobre os teus descendentes. Aleluia. Quem foi Ezequiel? Quem foi esse profeta? A palavra de Deus diz que é uma visão dada ao profeta Ezequiel no ano de 586 a.C., quando a Babilônia foi invadida, lembra? E foi levado mais de 10.000 judeus como escravos. Eles também levavam os utensílios do templo, queimavam as portas, derrubavam os muros. Entre esses judeus estava Ezequiel, um jovem de mais ou menos 17, 20 anos. Ezequiel, no exílio, atingiu a sua maioridade. E ele era para se tornar sacerdote, e se tornou. Na lei judaica, a idade mínima era de 30 anos. Ele completou 30 anos no exílio. E ele não teve o privilégio de passar por todo o cerimonial, para ser empossado como sacerdote. Mas mesmo assim, no cativeiro, exilado, ele começou a profetizar para aquele povo que estava exilado com ele. Ezequiel podia estar preso, mas a mente dele estava livre,
para sonhar com refrigério de sair daquele lugar. A prisão também não tirou a visão do profeta. Mesmo no cativeiro, ele manteve a fé e a esperança. Ele estava preso, sim, mas sua visão não estava encarcerada. Ele conseguiu ver com os olhos o céu se abrindo. Ele conseguiu ver a glória de Deus, mesmo estando exilado num país de idolatria, na Babilônia. Naquela época, para os judeus, a glória do Senhor, ela só podia ser vista e manifesta em Jerusalém, no templo. Mas para provar o contrário, a glória de Deus se manifesta no meio da Babilônia, no meio do povo idólatra, onde vários deuses eram adorados, eram cultuados. É ali que Ezequiel vai ser visitado pelo Deus Todo-Poderoso. Eu não sei qual a Babilônia que você está passando, que tem tirado a sua visão, o seu sonho, mas nesta manhã eu peço, Santo Espírito, visita, mesmo passando pelo deserto, Senhor, faça com que essa pessoa enxergue pelos olhos da fé, que tudo isso vai passar, Senhor. E nesta manhã o Senhor nos chamou para abrir os nossos olhos, para termos visões, nos chama para sairmos da nossa cegueira espiritual, que muitas vezes a situação nos cega, parece que você não vê saída, mas o Senhor não perdeu o controle, Ele continua no controle da tua vida. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de dificuldades, de crises financeiras, de violência, de catástrofes naturais. Mas você não pode permitir que a sua visão, os seus sonhos, a tua fé, a tua esperança se apague. E nesta manhã o Senhor te convida a ter uma experiência mais profunda com Ele. O Salmo 46, do versículo 4 e 5, vai dizer assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dele, não será abalado. Deus a ajudará ao romper da manhã. Aleluia, Jesus. Passa com esse rio, Senhor, esse rio de paz, esse rio de alegria, esse rio de refrigério. Passa sobre nós nesta manhã, Senhor. Passa. Em Apocalipse 22:1, o apóstolo João, exilado, também na ilha de Patmos, teve a mesma visão. Lá no 1 fala assim: e mostrou-me um rio puro de água da vida, clara como um cristal, que procedia do trono do Deus e do Cordeiro. Aleluia. Oh, aleluia. Águas curadoras. Aleluia. E diz que por onde esse rio passa, tudo vai sendo transformado. Por onde esse rio passa, ele cura, ele liberta, ele salva. Aqui nós estamos falando de um rio externo, que se pode ver, tocar, se molhar. Estamos falando de um rio literal, mas o Senhor nos garante que dentro de nós há um rio de águas curadoras,
de águas purificadoras, pacificadoras, libertadoras. Ou seja, a vida do próprio Deus, passando por nós e através de nós. João 4, no versículo 14, vai dizer assim: mas aquele que beber das águas que eu lhe der, ele nunca mais terá sede, porque as águas que eu lhe der, se fará brotar nele uma fonte de águas vivas, a jorrar por toda a eternidade. Aleluia. Jorra, Senhor, essa água. Vai tirando toda a tristeza, todo o nó na garganta, todas as preocupações. Inunda-nos, Senhor, com essa água. João 7, versículo 37, vai dizer assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Aleluia, Senhor. Ezequiel está vendo tudo isso. Ele foi convidado a sair, dar uma volta e olhar. E agora ele está com receio de entrar nas águas. Mas o anjo toma Ezequiel pelas mãos e caminha 500 metros com ele. E nesse primeiro plano, as águas estão nos tornozelos de Ezequiel, que espiritualmente significa experiências rasas com Deus, uma vida superficial em Cristo, uma vida sem compromisso, sem oração, sem santificação. É assim quando nós chegamos à igreja. Nós não conhecemos nada, nós não sabemos nada, nós não temos compromisso com a obra, nós nem sabemos direito como orar, nós não sabemos o que é santificação, as águas estão nos tornozelos ainda. Nós estamos começando a nossa jornada cristã. Nós somos aquele que só abre a Bíblia quando nós estamos no culto ou na célula. Aquele que alimenta uma vez por semana no culto ou na célula. Ele vai andando no raso, na superfície de Deus. Porque se depender dele mesmo, ele não vai ser ministrado. Porque nós somos ministrados quando nós lemos a palavra ou quando nós ouvimos a palavra. Quando você não estiver ouvindo, você vai estar lendo. E aí você vai estar sendo ministrado. Aí o anjo leva ele a andar mais 500 metros. E agora a água já dava pelo joelho. Mas ainda assim ele conseguia andar livremente. Ou seja, agora com a água nos joelhos, ele pensa assim: Deus é bom. Eu vou à igreja regularmente, mas algumas áreas da minha vida dizem respeito somente a mim. Existem fortalezas e pecados ocultos, maus hábitos, que ainda não foram confessados. Porque é assim que acontece conosco. Nós estamos experimentando um novo tempo, coisas que nós não conhecemos. E aos poucos nós vamos sendo limpos, sarados e curados. No versículo 41 fala assim: mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, se você não quiser, se você não confessar, se você não desejar abandoná-los, serão deixados para o sal. Aí o anjo anda com ele mais 500 metros. Agora, a água já lhe dá pela cintura. Nesse nível, já começamos a ler mais a Bíblia, a orar, aprendemos a jejuar. Já houve uma mudança na vida espiritual. Mas o perigo
é que para muitos esse nível de profundidade é a zona de conforto e não estão dispostos, abertos para fazer a obra de Deus. Eles não deixam Deus usar a vida deles. Estamos na nossa zona de conforto. Eu já vou à igreja, eu já dizimo, eu já oferto, eu já jejuo, eu já oro. Tá bom, não precisa mais do que isso. Está na zona de conforto. Quantos de nós ainda estamos na nossa zona de conforto? Quantos crentes estão na igreja e nunca evangelizou, e nunca se preocupou em falar de Deus para alguém, para um amigo, para um parente? Crentes que estão dispostos só a receber e não a entregar nada. O pensamento é: já é muito. Eu vou à igreja e eu não quero me sobrecarregar. Aqui você já caminha com Deus, mas quer cumplicidade, intimidade com Deus. Mas você não consegue, porque você está na sua zona de conforto. Você ainda não consegue dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque você não quer sair da sua zona de conforto. Se Ele te enviar, você não sabe para onde é. E você não quer passar por esse perrengue. Mas o anjo pega na mão dele e leva mais 500 metros. E agora a água já dá nos lombos, na altura do pescoço. Nesse nível, nós já estamos fazendo a obra, já estamos evangelizando, ganhando almas, andando, cuidando bem deles, usando os dons que Deus nos deu, mas a nossa mente, ou seja, a nossa cabeça, ainda está fora da água. Você não mergulhou 100%. Você ainda tem medo de assumir compromissos. Ainda você não pode declarar como o apóstolo João 15, versículo 19. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Você ainda não tem certeza. Você ainda não está firme. Aí o anjo leva mais 500 metros. E agora não dá mais para andar. Os pés já não ficam no chão. Você já começa a ter que nadar. Você já precisa mergulhar nas águas do Espírito. E nesse nível, os seus pés já não se firmam sozinhos. Você não tem mais onde se apoiar. Agora você depende 100% de Deus. E nesse nível, perdemos totalmente o controle da nossa vida. E nós ficamos à mercê do rio que flui do trono de Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia, Senhor. Aqui, nós já podemos dizer, como Jeremias e como o apóstolo Paulo: já não sou eu que vivo, mas o Senhor que vive em mim. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Aleluia. Jeremias, no capítulo 17, do versículo 7 e 8, ele vai dizer assim: bendito o homem que confia no Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes. E no ano da sequidão, elas não se afadigam, nem deixam de dar fruto.
Esse é o homem que está firmado na rocha. É aquela árvore que quando chegam os problemas, a dificuldade, o deserto, as raízes dele vão até as fontes de água viva. E ali elas se alimentam. Vão até a fonte de água viva que é Cristo. E para terminar essa palavra, Apocalipse 22, versículo 2 diz assim: no meio da praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de cada mês. E as folhas dessas árvores são saúde das nações. Diz que do lado direito e esquerdo desse rio tem a árvore da vida. É uma árvore que ela dá um fruto para cada vez. 12 frutos por ano. Nós estamos chegando no fim do ano. E eu tenho certeza que a tua árvore frutificou todos estes meses. E vai frutificar em dezembro também. Porque eu e você, nós somos essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas frescas. Que mesmo no ano da sequidão, mesmo no ano da dificuldade, da dor, a gente não vai deixar de dar fruto. E as nossas folhas vão continuar verde. E é nessa árvore, as folhas são saúde das nações. Eu fico pensando, me ajuda, Senhor, a ser essa árvore que é remédio, que é sombra, que é abrigo, que é conforto, que é consolo. Me ajuda, Senhor, a sarar, a curar, a libertar as pessoas. Eu quero mergulhar nessas águas, Senhor, a ponto de descansar em Ti e deixar que o Senhor me leve para onde o Senhor quiser. Seus pés não estão mais no chão, você não tem mais controle, mas o Senhor está no controle da tua vida e Ele sabe por onde te levar. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor todos os meses e Ele vai continuar nos ajudando. Ainda falta um mês e alguns dias para terminar o ano. Eu não sei onde estão as suas águas, se elas estão no tornozelo, no joelho, na cintura, ou se você já mergulhou. Mas se você não mergulhou, te convido nessa manhã a mergulhar nas águas do Espírito e deixar que Ele te conduza, que Ele te leve às águas tranquilas que saem do trono do Altíssimo, que é o próprio Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor.